nosso estudo, versículo 15 a 29 de Gálatas 3. Já nos lembramos que quando começamos a leitura deste capítulo, Paulo vai começar esse capítulo fazendo umas perguntas retóricas e vai introduzir de forma muito peculiar o papel crucial do Espírito Santo. E vai fazer então uns paralelos antagônicos do tipo obras da lei, fé de Cristo, fé, lei, graça, Espírito Santo, obediência, circuncisão, enfim, essas coisas, a obediência da lei, se assim podemos falar, que ele vai contrastar. Quando chegamos no versículo 15 a descer, ainda assim vamos encontrar o papel do Espírito Santo nessa nossa abordagem. Ele não foge do papel crucial do Espírito Santo. E claro que vai introduzir algumas coisas assim novas que são muito relevantes para a nossa leitura. Ele diz: irmãos, como homem falo. O que é que ele quer dizer com essa como homem falo? Paulo está a dizer, eu estou a falar com vocês no nível humano, vou usar uma linguagem humana para tentar exprimir ideias, pensamentos espirituais. Então, é para vocês não exagerarem na vossa interpretação das coisas que eu vou falar. Percebam que eu estou a tentar fazer introduzir ideias numa dimensão humana para as espirituais. Que significa que nós não podemos pensar que as analogias que Paulo usa são perfeitas, né? Mas ele está a tentar passar uma ideia com essas imagens que ele vai introduzir. Então ele diz, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então, algumas coisas aqui que vale a pena já falar. Primeiro, ainda que nós não terminamos o estudo a vez passada, mas já introduzimos algumas ideias que vamos repetir porque estamos a gravar de novo. Nós falamos que a palavra aqui traduzida aliança, a melhor tradução seria testamento. No grego, a palavra testamento faz também o papel de aliança. Na verdade, elas são palavras muito próximas. Só que, dependendo do contexto, pode enfatizar uma coisa, não outra. Por exemplo, se nós falarmos aqui, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Que aliança de um homem? Se nós falarmos, se o testamento de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta, faz mais sentido. Porque trata-se da descrição documental da vontade da pessoa que faz o testamento. Se confirma que é desta pessoa, que ele deixou um testamento, que apresentou a sua vontade, ninguém pode acrescentar ou anular. E a imagem mais simples que nós podemos dar e que Paulo está a tentar usar mesmo com os irmãos das igrejas em Galácia, são mesmo os documentos que um testador, provavelmente antes de morrer, ia deixar a prometer ou a apresentar a sua vontade sobre os seus bens ou alguma coisa. Então, o pai vai falecer, escreve uma carta, vai dividir os seus bens entre os seus filhos ou entre os seus escravos, como era naquele tempo. Este documento confirmado tem o selo do testador que faleceu, ninguém pode vir acrescentar mais alguma coisa.
ele, antes de falecer, deixou esse documento, então esse documento tem que ser obedecido porque é a vontade do testador, a pessoa que faleceu. Essa é a imagem que Paulo está a usar. Então, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem acrescenta. E depois é que ele vai. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. E essas promessas que ele está a falar que foram feitas a Abraão, aqui está no plural. No verso 14, ele fala sobre a promessa no singular. Vamos só ver o que está lá no singular, em Gálatas 3, 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, quando nós começarmos a ver a palavra promessa, devemos saber que Paulo junta a ideia da promessa ou das promessas com o Espírito Santo. Essa recessão do Espírito Santo para Paulo encerra, de alguma forma, a promessa que Deus havia feito a Abraão. Quem está na fé de Cristo é aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a revelação da conclusão, assim podemos dizer, mas da concretização da promessa. Então, aquelas promessas foram feitas a sua descendência. Não descendências como falando de mundo, mas como só. E nós explicamos que essa palavra descendência, no grego, ela pode aparecer como singular e também pode aparecer como plural. Nós também, em português, acho que não é muito diferente. Nós podemos falar descendências, podemos falar descendência. E ainda assim o conceito de descendência envolve muitas pessoas. Eu acho que não é diferente com Então Paulo vai notar que na Bíblia que eles estavam a usar naquele tempo, nos primeiros séculos da igreja, mesmo usou a Bíblia, é a Septuaginta, traduzida no grego. E aí estava o singular dessa palavra promessa e não o plural. Então ele vai dizer, não, olha, essas promessas foram feitas a Abraão, tinham a ver com a descendência, não com as descendências. E quando ela fala da descendência, essa descendência é Cristo. E é claro que nós aqui, se formos um pouquinho para o Velho Testamento, vamos já ver mais ou menos onde é que Paulo está a tentar chegar. Por quê? Quando nós olhamos para... O bom exemplo seria mesmo Israel. Quando falamos de Israel, o que é que nos vem à mente? Tipicamente vem a ideia das 12 tribos, como povos, descendências, no plural. Mas Israel é o nome que Deus deu a Jacó, uma pessoa. Estão a ver mais ou menos o fio. E eu acredito que é aqui onde Paulo está a chegar. Está a dizer, não, deve-se perceber que a promessa que Deus fez a Abraão tinha a ver com a sua descendência, a pessoa. E do mesmo jeito que em Israel nós entendemos nações que vieram daí, povos que estavam em Israel, do mesmo jeito vamos ver que Paulo vai pensar assim de Jesus, porque ele vai projetar a ideia de que nós podemos estar em Cristo, né? Então é um pensamento que nós não podemos esquivar aí. E Gênesis 13, por exemplo, versículo 15,
nós encontramos essa promessa, né? Toda a terra que você está a ver, darei a você e a sua descendência para sempre. Nós podemos ainda encontrar essa promessa em Gênesis 15, 17 e 24. Deus vai repetir. Como nós estudamos, Deus foi repetindo essa promessa a Abraão várias vezes. O fio é sempre o mesmo nessas promessas. Então, a visão comum era que a promessa de Abraão se referia a Israel. Porque quando esse povo vai começar a se multiplicar, as pessoas logo vão entender que é em Israel e não em Esaú que esse povo descendente de Abraão vai se multiplicar. Embora, acredito que para todos nós que fizemos o estudo de Gênesis, nós vemos que em cada momento que Abraão foi multiplicando com os vários filhos que teve com as suas concubinas e com as suas duas mulheres, também estava aí a multiplicação, né? E também na vez passada nós já falamos que o Velho Testamento em si já projetava Deus restaurando as várias nações gentias. Uma outra coisa que também acho fundamental nós metermos em mente é que Abraão também não era judeu. Abraão não era circunciso quando Deus lhe chamou. Já falamos um pouquinho disso no estudo anterior. Então, Abraão acaba sendo uma boa referência para falar sobre os gentios, porque Deus, quando lhe chamou, ele era um gentio, não era alguém que tinha não era circuncidado. Mas a introdução da ideia de Paulo é de alguma forma nova, porque ele está a ver na descendência não apenas Israel, mas ele está a ver Jesus como a verdadeira descendência. E quando nós fomos falando sobre o plano de redenção da humanidade, sempre enfatizamos isso, que no fundo Deus estava a escolher porque estava a planificar a vinda do Messias. Lembram, né? Nós repetimos isso. E é esse o que está a ser aqui descrito. O plano da redenção em Jesus. Êxodo 4, de 22 a 23. Vejam como Israel vai ser apresentado. Depois diga ao faraó, isso é Deus que manda Moisés passar uma informação a faraó, naquele processo de libertar o povo do Egito. Espero que isso não vai interferir no som. Pode. O mesmo Paulo vai dizer sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Então, vemos que esse pensamento de ser o primeiro filho vem do Antigo Testamento, mas não para no Antigo Testamento. Ao contrário, Paulo está a apresentar Cristo como o primogênito de Deus. Então a pergunta é: quem é o primogênito? Israel ou Jesus? Não é? Para Paulo, o verdadeiro primogênito é Jesus. É como se todos os que vieram antes fossem sombra. E esse é um pensamento que
o livro de tanto Coríntios como o livro de Hebreus passa que o que nós vemos no Velho Testamento era só a substância é Cristo. Então todos esses que eram como se o primogênito no Velho Testamento só eram imagens de Jesus, mas Jesus veio, ele é que é a concretização. Então é esse o pensamento de Paulo. Ele diz que não diz as descendências como se fossem muitas, ao contrário, diz a descendência que é Cristo. Versículo 17, ele diz: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula o testamento. Veja, não estou a usar a palavra aliança, já explicamos que vamos usar testamento. A lei que veio 430 anos depois não anula o testamento previamente estabelecido por Deus, de modo que vem invalidar a promessa. De novo, a promessa para Paulo é que essa palavra de Deus, que em ti serão abençoadas todas as nações, essa restauração do mundo ao ideal do Jardim do Éden, tudo isso é em Jesus, e em Jesus no Espírito Santo. Lembram que a promessa para Paulo está ligada com o Espírito Santo. Os filhos de Deus só são filhos de Deus os que têm o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não somos filhos de Deus. A marca, o selo da nova aliança, da fé de Jesus, é o Espírito Santo. A marca da aliança de Abraão era a circuncisão. Então temos que ver esse contraste. Então ele aqui está a dizer que do mesmo jeito que o testador deixa a sua vontade escrita num documento e as pessoas não podem mexer, não podem invalidar, a lei que veio 430 anos depois não podia invalidar a promessa que Deus fez, porque a promessa manifesta a vontade de Deus, é o testamento de Deus. Então o Novo Testamento é, na verdade, expressa no Espírito Santo. Verso 18, porque se a herança provém da lei, ele diz, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Essa promessa, Paulo está a ver na recepção do Espírito Santo pela fé em Jesus, ou pela fé de Jesus. Logo, a lei que os agitadores estavam a tentar incutir na cabeça dos membros das igrejas em Galácia, para Paulo é tipo, vocês estão a confundir, vocês estão a tentar alcançar aquilo que não tem nada a ver com a lei. Por isso é que ele começa no versículo 1, 2 desse mesmo capítulo, ele pergunta: eu só quero saber uma coisa de vocês, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É aí onde Paulo está a bater. Por quê? Porque esse Espírito é que comprova a concretização da promessa de Deus. Quando é e como é que os povos gentios começam a ser abençoados? Como é que há essa multiplicação na semente ou na descendência de Abraão, no caso Jesus? Na medida que se abraça a fé, o Espírito Santo habita na pessoa que abraça a fé. Então, aí estamos a ver o quê? Que os milhares de milhares ao longo do tempo, os milhões de milhões que abraçaram a fé por receberem o Espírito Santo se tornam filhos de Deus. Logo, Abraão tem a sua descendência a multiplicar. Está a entender? Através de Jesus, a descendência, vem as descendências, que somos nós que pela fé recebemos o mesmo Espírito de Jesus. É muito, muito interessante isso. 19 a 21.
Logo, para que é a lei? Do tipo, ok, Paulo, tudo que estás aí a falar, ele prevê alguém que possa fazer essa pergunta. Tá bem, então a lei serviu para quê? Já que você está a elevar assim tanto a graça, a promessa, o Espírito Santo, então para que serviu a lei? Essa é a pergunta óbvia. É uma pergunta retórica. É nada mais do que um instrumento que Paulo está a usar para ensinar e para rebater as doutrinas erradas que ele tinha notado dos agitadores e confusionistas. Desculpa. Logo, para que é a lei? Ele pergunta. E ele responde: foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ele diz: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Ele responde: nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. E essa parte que nós acabamos de ler tem muita coisa aqui importante que nós podemos falar. Uma das coisas assim rápidas que nós podemos ver é que Paulo aqui está a falar das transgressões e não da transgressão. Vê, logo, para que é a lei? Ele diz: foi ordenada por causa das transgressões, plural. E quando fizemos o estudo de Gênesis, se não me engano, cheguei de explicar, ou pelo menos introduzir a ideia de que, segundo a lei, o pecado, a iniquidade e a transgressão são coisas diferentes. Lembra-se disso? Há níveis. Porque por vezes nós andamos a ouvir muitas das vezes, não, que tudo é pecado, que não há pecado maior do que o outro, mas se nós formos no próprio hebraico e biblicamente, iniquidade, transgressão e pecado não são coisas iguais. E ele aqui está a falar das transgressões no plural. Para Paulo, Deus enviou a lei por causa das transgressões. E a pergunta mais óbvia logo é: quais transgressões? O que é que ele tem em mente quando ele diz transgressões? Veja uma coisa, em Romanos 5, 12 a 14. Paulo vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E atenção, só os gentios é que morrem, ou também tanto os gentios como os israelitas morriam? Todos. Então o pecado é um problema universal. Não é um problema de um grupinho só de pessoas, né? Ele continua: pois antes de ser dada a lei, verso 13 de Romanos 5, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ele diz: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, singular, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Tipo de quem? De Jesus. Mas veja a ideia. Aqui, Paulo, se olharmos para Romanos, ele olha para o pecado de Adão como uma transgressão. Por que transgressão? E não simplesmente pecado. Porque Deus havia dado uma lei. Então, se havia lei e alguém quebrou,
consciente é transgressão. Pecado é falhar, é não atingir o alvo, é errar. Até aqueles que não tinham a lei, os gentios, pecavam, viviam no pecado. Por isso é que todos morriam, né? Se assim podemos entender a ideia aqui, porque todos pecaram. Mas por que eu estou a introduzir isso aqui? É só para nos dar um suporte na nossa interpretação do que é que Paulo estará a construir com a ideia de transgressões no plural. A lei para Paulo foi dada por causa das transgressões. Transgressões de quem? Quem é que... Quem seria essa uma pessoa aí? Quais transgressões? Se a lei que nós estamos a ver foi dada a Moisés, passaram milhares de anos, tudo aquilo que foi feito ali não foi contado como transgressão, foram contados como pecado. Transgressão se conta o que fez Adão. Adão transgrediu. Agora, depois de vir a lei, sim, as pessoas também que foram quebrando a lei foram transgredindo. Mas ele aqui está a explicar que a lei foi dada devido às transgressões. Quer dizer que houve transgressões antes da lei. Mas Adão, só vimos uma transgressão. Então, como é que vamos equacionar isso? Qual é a história que nós temos aí no meio entre Adão e a lei que pode nos mostrar que houve outras transgressões? O que é que vocês acham? Qual é a ideia? No estudo de Gênesis que nós tivemos, tirando o que fez Adão, já que Deus lhe tinha falado para não comer da fruta, que mais é que nós vemos aí naquela história como atos de transgressão? Só na história de Adão e Eva? Como? Só na história de Adão e Eva ou todo de Gênesis? Não, Gênesis todo, porque o Adão e Eva vai ser essa referência da transgressão, no singular, e não no plural. O que Paulo está aqui a apresentar em Gálatas 19 são as transgressões. Ele diz que por causa das transgressões é que Deus trouxe a lei. Então, a nossa pergunta é: quem foram as pessoas ou os seres que transgrediram? É aí onde está a questão. E isso é muito importante, por quê? Porque aqui Paulo tem em mente a origem do pecado, a origem do mal no mundo. Nós muitas das vezes, quando pensamos sobre o porquê que o mundo está do jeito que está, porquê que as transgressões, o pecado, a maldade é tanta, nós tipicamente só vamos para Adão. Mas aqui estamos a ver Paulo a nos pintar uma imagem um pouquinho diferente. Ele está a falar de transgressões no plural. Vamos tentar então construir a resposta possível aqui. Em 1 Coríntios 11, 10, vejam o que é que Paulo vai falar lá. Ele diz: por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Havia na concepção de Paulo da realidade algumas coisas que estavam interligadas à sua compreensão das transgressões, se assim podemos falar, dos seres divinos, dos anjos. Mesmo quando nós começamos com o capítulo 1, falamos um pouquinho disso assim, em raspão, atiramos uma coisinha e não fomos a fundo. E vamos voltar a ver esse pensamento de Paulo. 2 Coríntios 11, 3. Ele vai dizer o seguinte: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês
seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo está a dizer, olha, há um ser que havia enganado a serpente, aliás, a Eva, e esse pode também vos enganar. O engano da serpente é que levou à transgressão de Gênesis 3. A pergunta é, e o que a serpente tinha feito era o quê? Era pecado ou era transgressão? O que a própria serpente tinha feito era pecado ou transgressão? Transgressão. Ele sabia. Pois, porque ele sabia que não era para fazer aquilo, não era para levar Adão a comer da árvore do conhecimento do mal. Então aí já estamos a ver que, mesmo em Gênesis 3, já temos pelo menos 2 transgressões. Temos a transgressão da serpente e depois temos a transgressão de Adão. E vamos continuar. Quando nós falávamos, explicávamos os versos 8 e 9 do capítulo 1, lá também já introduzimos esse pensamento. Nós lemos, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. De novo, esse pensamento de anjo. Nós não podemos achar que Paulo falava dos anjos só por falar. Não, ele tinha ideias e pensamentos à volta dos anjos, por isso é que ele falava daquilo. E ele diz, como já dissemos, verso 9, agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A pergunta é, em Gênesis 3, a serpente foi amaldiçoada ou não? Foi. Ele está a falar seguindo o mesmo parâmetro. Quem vem vos anunciar outra coisa? Do mesmo jeito que a serpente foi anunciar outra coisa a Eva, também que deve ser amaldiçoado. Quer dizer que tem que obedecer o mesmo padrão porque está a transgredir as coisas de Deus. É o pensamento que Paulo tem ali. E vejam no verso 4 de Gálatas 2. Ele vai dizer, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Eu acredito que mesmo esse verso também tem aí o pensamento da serpente no jardim do Éden, a se aproximar a Eva e depois fazer o que fez. O fio é o mesmo, ele tem aí Gênesis como o background do seu pensamento, como o fundo do que ele está a falar. Agora, se isso não é suficiente, vamos tentar ver outras passagens do Novo Testamento que trazem a mesma ideia. Em Judas 1, 4 a 6, ele vai dizer, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Desculpem. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu-os que não creram. Vejam no verso 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas também fala de anjos e usa uma linguagem bem semelhante à de Paulo, que alguns infiltraram-se no vosso meio. É esse pensamento que está ali, no fundo destas palavras. E isso que nós estamos a ler aqui em Judas, versículo 6, nos volta para Gênesis 6.
o que aconteceu em Gênesis 6. Os filhos de Deus se apoderaram das filhas dos homens, né? Então, tá muito claro aí que Paulo está a olhar para essa transgressão destes seres celestiais. E ele está fazendo um paralelo entre os anjos e os filhos, quer dizer, os filhos não, e os agitadores e confusionistas. Porque no final do dia a obra deles é idêntica, quer dizer assim, vocês receberam o Evangelho, estão como se Adão e Eva no Jardim do Éden, em comunhão com Deus, porque são filhos de Deus, têm um Espírito Santo. Mas depois vêm esses indivíduos que estão a vos mandar guardar coisas que Deus não vos mandou guardar. Eles estão aqui a tentar vos fazer cair da graça, né? Como ele vai falar em outra parte. Cair da graça é, mais ou menos, ser expulso do jardim do Éden. Em 2 Pedro 2, 3 a 5, nós lemos, e aqui Pedro está a falar dos falsos profetas, que não é muito diferente da forma como Paulo está a olhar para esses agitadores e confusionistas. É do mesmo jeito. Pedro vai dizer assim: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, esse pensamento, acho que nós não podemos pôr de lado. Existe suficiente ligação temática e de ideia que mostra que é isso que Paulo tinha em sua mente. As transgressões que ele tinha em mente têm muito a ver com esse lado espiritual destes seres que vieram corromper a humanidade. Na verdade, na visão dos hebreus ou judeus, se você buscar saber por que o mundo está tão mal como está, as duas respostas principais vão ser Gênesis 6 e Gênesis 3. Mas Gênesis 6 é o principal para eles. E acredito que é a mesma forma como Paulo entendia. E é interessante que na nossa forma de entender as coisas como cristãos, Gênesis 6 é tipicamente pouco falada. Nós só estamos, Adão pecou, e vamos sempre para Romanos 5, mas não é só aí onde há essa situação da transgressão, não. Ela é um pouquinho mais profunda do que isso. Vamos voltar nos versículos. Ai, uma coisa entrou nos olhos. Que coisa? Não, já passou. Ok. Pois então, ele vai dizer, além das transgressões, ele diz: até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E aqui, claro, né, que negócio é essa de que foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro? Há duas teorias principais sobre essas palavras que nós acabamos de ler. Uma é olhar para o medianeiro como se fosse Moisés. Mas uma outra é olhar para o medianeiro como se fosse o anjo do Senhor do Velho Testamento. Vamos ler Atos 7, versículo 38. Acho que faz um bom... pode nos ajudar. Atos 7, 38. Nós vamos ler assim: este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, está a falar de Moisés, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar.
Se for para expandir um pouquinho o contexto, vamos ler no versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, Moisés, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos las dar. Então, essa referência aqui que nós acabamos de ler é vermos o Novo Testamento apontar que Moisés recebeu a lei de um anjo, né? O anjo do Senhor. Agora, de uma forma nós podemos olhar para o anjo do Senhor como medianeiro, já que ele representava Deus diante de Moisés. Mas de outra forma também podemos ver o próprio Moisés como medianeiro, já que ele representava também Deus para o povo, né? Então essa é uma dimensão do tipo, o anjo do Senhor para Moisés falava com a autoridade de Deus. Moisés, para com o povo, falava na autoridade de Deus, né? Então temos aí dois medianeiros, e talvez isso explique o porquê que no verso a seguir, verso 20, nós lemos: ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um, né? Em outras palavras, o medianeiro, podemos olhar para o medianeiro de Deus para com o homem, diante de Moisés, o medianeiro Moisés para com o povo, continuamos a ver um medianeiro. Mas Deus é um, mas não temos só um medianeiro. Eu acho que ele viaja um pouquinho nessas ideias aqui, nesse versículo 20. Só que ele não explica, né? Se nós estamos a tentar reconstruir com o que nós conhecemos das Escrituras. Versículo 21. Logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Aqui estamos naquela imagem que Paulo começa a introduzir desde o início, que é a ressurreição de Jesus. Nós falamos sobre a justiça, que é a visão que o judeu entendia as coisas, que um justo não podia morrer e apodrecer e acabar por aí. Toda a sua justiça seria como se nada. A ressurreição dos justos era algo que fazia sentido na teologia dos judeus daquele tempo. E então, quando ele está a dizer aqui, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, ele diz, não, se fosse possível a lei ressuscitar alguma pessoa, já nós não precisaríamos de Jesus, da promessa ao Espírito Santo não precisaríamos, porque a lei já teria a capacidade de ressuscitar os mortos. Mas não, ele está a dizer não. Só mesmo pela promessa é que nós temos essa justiça. Ele está a dizer, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Porque só o justo é quem ressuscita. E qual é a imagem do justo que ele tem? Jesus. Jesus que foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou depois de morto. Então, essa é a viagem que Paulo tem na sua abordagem aqui. Ele vai no verso 22 dizer: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Né? Essa promessa é que o Espírito Santo que nos faz justos, que nos faz filhos de Deus. Ele aqui olhando naturalmente para a justiça como essa ressurreição, aliás, como essa força que recebemos pelo Espírito Santo para viver de um jeito justo, e Deus, por nos considerar justo, vai nos ressuscitar no final de tudo. Versículo 23 a 25. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Aqui a questão é, quem é que Paulo está a dizer estávamos?
esse plural que ele está a usar? Quem é que ele tem em mente? Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ele diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. O plural aqui, acredito que contextualmente se refere aos judeus. Por quê? Porque foram eles que receberam a lei. Ele está a dizer assim, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. A fé, no caso, está a ser usada como referência do Evangelho, do Novo Testamento, da graça. Não é crença, não é crer como tal, não é essa. É mesmo a fé que nós abraçamos, que é a proclamação de Cristo, o que veio, que viveu uma vida justa, que foi crucificado pelos nossos pecados, que foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e depois ascendeu e foi glorificado, está à destra do Pai e reina sobre todos os poderes, no céu como na terra, né? Então aqui, Paulo está a olhar, ele como judeu, está a proclamar aos gentios, a dizer assim, olha, nós que recebemos a lei, recebemos essa lei porque a transgressão estava a contaminar tudo, mas nós fomos guardados, recebemos essa lei para não... é como se uma forma de cuidar de não proliferar ainda mais a transgressão e o pecado. A lei foi dada por causa disso. O mundo todo já estava contaminado com a obra que esses seres espirituais fizeram no mundo. Mas Deus separou o povo de Israel e lhes deu a lei para preservar a descendência pelo qual viria o Messias. Então a lei foi dada por causa disso. Era para guardar o povo de Israel numa condição que pelo menos durante um tempo, o tempo necessário para a realização do plano de Deus, Jesus viesse. Então o objetivo era chegar até Jesus. Então ele está a dizer, de maneira que a lei nos serviu de aio, a palavra aio é pedagogos, professor ou explicador, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Em outras palavras, nós não podíamos, pela lei, sermos justificados, mas estávamos a ser guardados por esses mandamentos que Deus deu para que não abraçássemos mais corrupção. E isso tudo só era uma forma de Deus nos levar até Jesus. Então, depois de Jesus vir, já não estamos debaixo de aio. No mundo grego, quando as crianças nasciam, depois de um tempo, lhes eram dados um explicador, um professor que lhes ensinava a falar o grego, dava explicações. E esse professor trabalhava com os filhos até um tempo determinado, né, que ele era pago. Depois de ele terminar a sua missão, é que ele deixava o filho, porque o filho já podia, já manifestava maturidade em relação àquilo que ele tinha que aprender. Então é essa a imagem que Paulo está a usar aqui em relação ao aio ou pedagogo. É a mesma palavra que nos dá a nossa terminologia pedagogia, ensinar. Então, se nós tivéssemos que falar isso do nosso jeito, você quer educar o teu filho, quer que ele aprenda algumas coisas, você vai pagar alguém que vai dar explicação, mas depois do menino alcançar o conhecimento, vais precisar mais do explicador? Não. Paguei o serviço, vai. Era para ele aprender a falar o grego, já fala. Era para ele entender isso e aquilo, já fala. Era para ele alcançar um nível X de inglês, já alcançou. Então pode ir. É do mesmo jeito que Paulo está
aqui a olhar para a lei, a dizer, não, a lei foi nos dado como se um explicador. E o trabalho dele era só mesmo nos guardar, nos ensinar o suficiente até a chegar Jesus. Quando Jesus chegou, o papel desse explicador também já foi. Então já não precisamos dele. É assim que ele está a entender. A lei não precisamos mais da lei porque já chegou. E é interessante aqui essa imagem do professor, por quê? Porque quando Jesus chega, está a sinalizar maturidade. Por isso é que muitas das vezes, eu quando discuto com algumas pessoas sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, eu digo, não, o Velho Testamento era infantil. Algumas pessoas pensam que eu estou a criticar. Não, é nesse sentido. Que na infância você precisa de algum não toque aqui, não faça isso, sei lá o quê. Você precisa ser guardado. Tens que apanhar uma chapada daqui, uma chapada dali. Mas depois de você alcançar a maturidade, já não é mais para estar a levar a chapada daqui e dali. Você já sabe que isso não se faz, é assim. É mais ou menos esse fio que Paulo está a dizer. Não, quando chegou a maturidade da revelação do plano da redenção de Deus, a lei ficou ultrapassada, porque Cristo veio, já não somos mais crianças. Não é à toa que ele pergunta nos Gálatas, ou Gálatas insensatos, ou Gálatas tolos, sem conhecimento. É que é outra forma de falar, ou Gálatas infantis. Como é que vocês querem voltar às coisas de criança? Pois, não precisam mais da explicação, já chegou o momento da maturidade. Então, é mais ou menos assim que no versículo 13 do mesmo capítulo que nós estamos a ler, ele vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Senão tu não queres voltar na maldição, tu tens que ser tolo. Então, versículo 26 a 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E aqui Paulo faz uma afirmação radical. Mas uma afirmação radical que nós já não devíamos ter problemas de entender. Por quê? Porque quando falamos de Israel, conseguimos ver Israel como um indivíduo e conseguimos ver Israel como uma comunidade. Não é isso? Então, quando ele diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, ele está a dizer que todos nós, em Cristo Jesus, somos uma comunidade de filhos. Jesus é o Filho, o primogênito, e todos nós nos tornamos co-herdeiros com Ele pela fé nele. É essa a mensagem de Paulo. Então, aqui Paulo está a introduzir uma contraposição do tipo: o povo na carne, conhecido como Israel, eram aqueles que tinham a circuncisão. O povo da fé são aqueles que têm o Espírito Santo neles e creem em Jesus. Então são duas comunidades nessa altura que têm o mesmo princípio, testemunhado pelo Velho Testamento, mas se manifestam de forma diferente. Agora a nova comunidade, a nova identidade, são aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que creem em Jesus. Como aqueles que tinham na carne a marca da circuncisão, faziam parte do Velho Testamento. No Novo Testamento é o Espírito Santo que faz o papel da circuncisão. No versículo 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E ele aqui agora apresenta naturalmente que a justiça de Jesus, que quando nós abraçamos a Jesus,
Do mesmo jeito que Jesus era justo, o Espírito Santo em nós também nos justifica, nos torna retos, muda os nossos caminhos, muda a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. O Espírito Santo produz isso em nós. Não é que nós alcançamos o Espírito Santo com bom comportamento, não. É o Espírito Santo que transforma o nosso comportamento. Precisamos entender isso porque é fácil confundir a raiz com o fruto, não é? Então, é muito importante entender essa coisa que Paulo está aqui a falar. O versículo 28 a 29, o último versículo, ele diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E essa beleza do Evangelho, essa beleza da proclamação libertadora da Boa Nova. Ele está a dizer assim, a forma rudimentar que até aqui na carne nós andamos a olhar para o mundo tem que ser posta de lado. Ó Gálatas, vocês precisam perceber que desde o momento em que nós abraçamos a Jesus, nos tornamos filhos de Abraão, nos tornamos filhos de Deus, pela fé. E nisso não há distinção de gênero. Tem o Espírito, é mulher, é filha de Deus. Tem o Espírito Santo, é homem, é filha de Deus. Não importa se tem dinheiro, se não tem, se é chefe, se é escravo, como havia escravo no tempo deles, está a dizer que aos olhos de Deus, quem tem o Espírito Santo é filho de Deus e ponto final. A nossa identidade agora não é mais marcada pelo mundo, pela opinião do mundo. Quanto dinheiro você tem, qual posição social você ocupa, qual é o gênero sexual que você... Nada disso. Né? Essa palavra que Paulo está a falar na mente dos que estavam a receber isso, eu acredito que era algo muito difícil até deles imaginarem. O Evangelho é revolucionário neste sentido, não no sentido dos comunistas. Né? É uma liberdade que Paulo estava a apresentar numa sociedade que nem sabia como imaginar tamanha liberdade. Imagina que já se passaram 2000 anos, mas até hoje muita gente tem dificuldade de entender que em Cristo Jesus não há essa diferença macho, fêmea, boss, escravo, essas coisas já não existem mais. As pessoas ainda assim querem manter essa coisa, mas Deus já não olha assim para nós. E eu acho que isso volta de forma muito especial à imagem do Jardim do Éden, onde lá no Jardim do Éden estava Adão e Eva, na presença de Deus, na comunhão, na reunião do concílio divino. Não havia lá aquela coisa, não, mulher não pode estar aqui, só homem pode estar aqui. Não havia isso. Por quê? Porque filhos de Deus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso é que em vocês que têm o Espírito Santo, a multiplicação que Deus havia prometido a Abraão vai se fazer. Não somos nós que devemos levar o Evangelho ao mundo. Essa proclamação da Boa Nova, não é através dela que as pessoas recebem o Espírito Santo. É através dela que mais pessoas se tornam filhos de Deus. É através dela que mais pessoas se tornam filhos de Abraão. É assim que Abraão continua a ter a sua posteridade a multiplicar, pela fé. É uma coisa muito linda. Então aqui Paulo está a olhar para Jesus do mesmo jeito que Israel era Jacó e depois Israel se tornou a comunidade ou descendência no sentido plural. Do mesmo jeito, Cristo olhado singularmente e Cristo olhado como comunidade. Não é essa ideia de que Cristo é a cabeça da igreja? Nós somos o corpo de Cristo. Então há uma unidade em Cristo que envolve
todos aqueles que são pela fé de Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo. Então, assim nós terminamos o nosso estudo de hoje. A próxima vez vamos começar com o capítulo 4. Que Deus nos abençoe. Amém.